Saúdo a todos com a paz de Cristo. Peço perdão pelo atraso, mas um acidente no meio do caminho acabou nos atrasando aí. É muito bom estar com os irmãos, com a igreja, e desde já eu os felicito pelo aniversário, parabéns para vocês. É sempre muito bom poder comemorar festa. Nós lá na igreja acabamos de comemorar também o nosso aniversário. O reverendo Ricardo esteve presente conosco. Então é momento de alegria, de agradecimento a Deus, e estar com os irmãos aqui é muito bom, é muito prazeroso. É bom retornar para cá, para revê-los. Já faz um tempinho, né, que eu vim, e é bom estar aqui novamente. Eu gostaria de apresentar a minha esposa, a Kelly, que está me acompanhando. Ela está ali com a Helena e com o Eduardo, o famoso Dudu. Eles estão me acompanhando, e nesta manhã eu gostaria de falar um pouco sobre igreja e sobre culto. Aproveitando o aniversário, nós recordarmos um pouco sobre a missão da igreja, sobre a função da igreja, e também sobre diretrizes quanto ao culto prestado a Deus. E sobre este tema, eu estou me apropriando de um livro chamado Santos no Mundo, que é um livro publicado pela editora Fiel, escrito por Leland Ricken. E ele então trata sobre a vida dos puritanos e várias áreas da nossa vida, onde eles trataram, ensinaram, eles palestraram sobre. Então o Ricken, ele recorreu aos escritos dos puritanos, reuniu tudo neste livro e nos ensina em várias áreas da nossa vida como nós devemos servir a Deus, como nós devemos ter uma vida de adoração e serviço a Deus. E os puritanos não podiam deixar de falar sobre culto, sobre igreja. Deixa eu me acertar aqui com o controle. É para lá, né, meu irmão? Agora foi. Os puritanos, meus irmãos, eles prezavam muito pela palavra de Deus. Por isso eles receberam esse nome. Eles foram conhecidos no decorrer da história pelo seu puritanismo, ou seja, pela sua vida de genuína adoração a Deus, orientada pela palavra de Deus. Então, naquele período da história onde eles mais atuaram de forma geral na sociedade, em vários países da Europa, eles foram reconhecidos por prezarem pela Bíblia, pela palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja estava tomando rumos complicados. As igrejas daquela época, elas estavam se afastando da palavra de Deus, estavam praticando aquilo que elas entendiam ser adoração, o que elas entendiam o que era uma vida de serviço a Deus. Eles estavam deixando um pouco a palavra de Deus de lado. E muitos erros, muitas heresias, muitas práticas erradas estavam sendo então cometidas por esse afastamento da palavra de Deus. Os puritanos então se voltam para a Bíblia e eles vão seguir, vão ter a sua vida pautada pelas Escrituras, o serviço eclesiástico, a vida em sociedade, todo o âmbito da sua vida será pautada então pela Bíblia, pela palavra de Deus. E por causa disso, então, eles foram reconhecidos como puritanos. Na época, um nome meio jocoso, um nome que era utilizado para satirizá-los.
E até hoje ainda é possível nós vermos esse nome, puritano, ser usado de uma forma não tão certa quanto ao seu significado, né? Então, os puritanos, quando eles lidavam com o culto, eles eram muito rígidos quanto àquilo que Deus queria. E eu inicio os meus slides com essa frase de Richard Cox: sou da opinião de que todas as coisas na igreja deveriam ser puras, simples e removidas o mais longe possível dos elementos e pompas deste mundo. Então, Cox e os puritanos, eles prezavam por um culto simples, um culto objetivo, um culto onde a palavra de Deus era o centro e todas as suas partes litúrgicas estavam de acordo com essa pregação que era central no culto. Então, qualquer tipo de pompa, qualquer tipo de acréscimos que pudessem tirar a atenção da igreja da pregação da palavra, do ensino bíblico, deveria ser removido. E por que eles prezavam por isso? Por causa da Igreja Católica, que havia acrescentado muitas coisas em sua liturgia, muitos elementos litúrgicos, muitas imagens, figuras, e isso desvirtuava os fiéis de prestarem atenção na palavra, em Cristo. Cristo dificilmente era glorificado num culto cheio de pompa. Cristo dificilmente é glorificado hoje em um culto onde há tantas coisas que a palavra de Deus é apenas uma vírgula no culto, onde se gasta tão pouco tempo porque as outras coisas tomam muito tempo. Então, tudo deveria ser removido, o que era excesso, e o simples, o puro, deveria nortear o culto. O puritanismo começou com um movimento de pessoas santas e cultas que desejaram e apoiaram a reforma da igreja em disciplinas e cerimônias de acordo com a pura palavra de Deus e a lei da terra. Se nós olharmos para a história, os puritanos estão logo depois dos reformadores. Então, os reformadores reformaram o culto, reformaram a vida, a sociedade, e anos depois os puritanos vêm para tomar de volta toda essa reforma, porque neste intervalo de tempo entre o período da reforma, entre os reformadores e o movimento puritano, neste intervalo, a igreja já tinha perdido grande parte daquilo que os reformadores haviam conquistado, haviam dito como sendo a verdade e aquilo que deve ser seguido. Então, os puritanos, vindo um pouco mais à frente, 1600, 1700, 1800, eles então resgatam tudo aquilo que os reformadores tinham lutado na reforma. O próprio nome puritano denotou um desejo de purificar a igreja da Inglaterra dos vestígios católicos no culto e no governo eclesiástico. Por isso, puritano, a ideia de purificar, purificação daquilo que é santo, daquilo que é agradável a Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, de forma geral, é possível defender um novo resgate de tudo aquilo que a reforma trouxe. Porque neste intervalo de tempo entre o período da reforma e nós, hoje, muito já foi se perdido. Muito se perdeu pelo meio do caminho. E práticas humanas têm tomado conta do culto. A Bíblia tem sido deixada de lado, à semelhança daquela época. A Bíblia não tem sido levada em consideração, muitas vezes, nas resoluções que a igreja toma. A Bíblia não tem sido a base, o fundamento da vida dos fiéis e nem daquilo que a igreja prega e ensina.
Então, muita coisa tem sido ensinada e a Bíblia, por vezes, tem sido deixada de lado. Ela permanece fechada, como a minha Bíblia aqui em cima. E ensinamentos humanos é que predominam, é que dominam o culto e, consequentemente, a vida dos seus fiéis. Porque a nossa vida depende do nosso culto prestado a Deus. Se nós prestamos um culto certo, um culto onde Deus é adorado, onde Cristo é glorificado, isso se estende à nossa vida e a nossa vida será uma vida de adoração e de glorificação a Cristo. Se o nosso culto prestado está com problemas diante de Deus, a nossa vida diante de Deus também está com sérios problemas, porque não há como desassociar culto da nossa vida. Por quê? O que diz Paulo lá em Romanos, capítulo 12? A nossa vida é um culto a Deus. Nós vivemos prestando culto a Deus. Nós não resumimos apenas este nosso encontro aos domingos como sendo o culto. Aqui é o culto solene que nós prestamos com a igreja reunida e deve ser prestada. Mas a nossa vida diária durante os 6 dias que passamos longe uns dos outros também deve ser uma vida cultica diante de Deus, para que nós não venhamos nos amoldar ao mundo, para que nós consigamos nos afastar do mundo, no sentido de não seguir o que o mundo diz, não nos acomodar, não nos amoldar. A nossa vida precisa ser um culto constante a Deus. Por isso que os puritanos, então, tocaram profundamente nessa questão do culto e da igreja, porque disto resultaria uma vida correta diante de Deus. No entanto, na América, onde os puritanos eram livres para organizar as suas próprias igrejas, o puritanismo nunca constituiu uma denominação separada. Os puritanos nunca quiseram ter uma denominação ou criar uma denominação. Semelhantemente, o que aconteceu com Lutero, a ideia dele não era criar uma nova denominação religiosa. Ele queria purificar a igreja, ele queria colocar a igreja nos rumos certos, no caminho de Deus. Os puritanos também, eles não tinham a pretensão de criar novas denominações religiosas. A maioria dos puritanos ingleses permaneceram dentro da igreja anglicana. Eles eram de origem anglicana. A maioria era anglicana, mas tinham também os puritanos presbiterianos, congregacionais, e eles não saíram das suas denominações para criar uma nova. Eles agiram e eles atuaram dentro da sua igreja para purificá-la, para colocá-la novamente nos rumos da palavra de Deus. Durante muito tempo, os puritanos identificaram-se como presbiterianos, para que eles pudessem ser reconhecidos como diferentes daqueles que praticavam as coisas erradas. O puritanismo deixou um legado permanente que se estende até hoje, o fenômeno da igreja reunida, separada do Estado e com a consequente proliferação de igrejas independentes. Lembrando que a reforma protestante tinha também essa ideia de separar Estado de igreja, porque era o Estado que mandava na igreja católica. Essa união entre Estado e igreja fez com que a igreja tomasse os rumos longe de Deus, porque eles interferiam, o Estado interferia na igreja. E a semelhança dos reformadores, os puritanos, então, eles defendiam uma igreja independente, uma igreja onde eles pudessem genuinamente adorar a Deus, sem a interferência do Estado, porque o Estado poderia interferir ao ponto de obrigá-los a praticar coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Base bíblica para determinar a política eclesiástica que os puritanos usavam. Então, diante das extravagantes cerimônias que a igreja acumulara durante os séculos católicos, os puritanos recorreram ao mais forte controle para a sua vida, para a vida da igreja, que era a Bíblia. Eles não davam um passo além da Bíblia, ou eles não retrocediam um passo além da Bíblia. Toda a Escritura, eles reconheciam, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para
a reprovação. Então, os puritanos, eles tinham a Bíblia como o controle para a sua vida e para a vida da igreja. Os puritanos juraram limitar todas as suas práticas e cultos eclesiásticos à Bíblia. Eles operavam sobre os princípios de buscar a sanção bíblica para a sua vida. Exatamente como Calvino fez. Calvino dizia: eu não dou um passo além do que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz nada sobre determinado assunto, Calvino não conjecturava algo e não praticava aquilo que a igreja não proibia ou aprovava. Na dúvida, não pratique. Se a Bíblia não diz, tome cuidado. Calvino não ia além da Bíblia. E os puritanos, à semelhança dele, também não iam. E eu gostaria de ler com os irmãos agora João capítulo 4. Uma das passagens que os puritanos usavam como essa sustentação de um culto puro, de um culto genuíno, de um culto orientado pela Bíblia. João capítulo 4, a partir do versículo 19, nós temos aqui o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E no decorrer do seu diálogo com a mulher, Jesus então vai falar sobre a adoração com ela. Versículo 19, João 4, 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós lermos o Salmo 19, nós veremos que o salmista ali fala que a Bíblia é a verdade. E ele vai usar vários termos para trazer para nós esse ensinamento de que a Bíblia é a verdade de Deus, é a diretriz para a nossa vida, é o caminho, a regra pela qual nós devemos pautar a nossa vida. Então, o culto deveria ser prestado em espírito e em verdade. E sendo a Bíblia a verdade de Deus, ela é o padrão, ela é o que irá controlar todos os atos do culto, todos os atos da vida da igreja e os atos da nossa vida no nosso dia a dia. Veja comigo o que Lutero escreveu. Há uma impressionante confusão de religiões e de formas de culto religioso no mundo. Isto porque todas procederam sem a palavra de Deus, de acordo com a opinião de seu próprio coração. Deus não quer ser adorado de nenhuma outra forma, senão naquela que Ele mesmo prescreveu. Deus prescreveu como Ele deveria ser adorado. Isso não deve partir de nós. Como nós devemos achar ou entender que Deus deve ser adorado. Ele deixou muito claro em sua palavra. E quando a igreja passa a adorar a Deus da forma que o seu líder, ou o seu conselho, ou os membros entendem, consequentemente a igreja começará a tomar rumos longe de Deus, afastado de Deus. Quando nós olhamos para as muitas igrejas que temos hoje em nossa sociedade, nós veremos que poucas seguem a verdade de Deus. A maioria vai seguir o que o seu líder diz ser o correto. E é desse entendimento que surgem as muitas igrejas. Porque os seus líderes, com entendimentos diferentes, acabam se separando, cada um tomando o seu rumo, e uma nova igreja é formada com aquele líder que saiu da qual ele fazia parte. Porque ele irá, ao abrir a sua própria igreja, conduzi-la de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio entendimento.
já que o outro líder, aquele que fazia parte com ele da liderança da igreja, tinha um pensamento totalmente diferente do dele. Então sempre as igrejas irão surgir de outras com esse diferencial de entendimento dos seus líderes. Mas nunca há a pergunta: o que Deus espera da igreja? O que Cristo quer que a sua igreja faça? É sempre o que os seus membros querem ou o que os seus líderes entendem ser o correto. Calvino comentou que nenhuma forma de governo deve ser trazida à igreja pelo juízo humano, mas que os homens devem aguardar o comando de Deus. Nós devemos estar atentos ao comando de Deus, o que Deus quer de nós. Os nossos ouvidos devem estar atentos ao que Deus requer. Em Genebra, os puritanos desenvolveram uma forma e uma ordem de uma igreja reformada limitada dentro do compasso da palavra de Deus, ao qual Cristo deixou como única e suficiente regra para governar as ações, sem acréscimo de artifícios humanos. Percebam, meus irmãos, o homem, ele não é a regra, ele não é o centro, Cristo é. Por isso o nosso coração precisa habitar Cristo. Se o nosso coração habitar em nós mesmos, ou naquilo que os homens dizem, Cristo será sempre deixado de lado. A habitação do nosso coração precisa estar em Cristo. E o que significa isso? Cristo ser o todo da nossa vida. Nós devemos procurar saber o que Cristo quer da nossa vida, como viver a nossa vida diária, como lhe prestar um culto que seja digno, que seja puro. Cristo tem que ser levado em consideração, não nós, não os nossos desejos. Se o nosso coração estiver habitando em Cristo, Ele dominando todo o nosso coração, toda a nossa vida será uma vida de culto, uma vida de satisfação aos olhos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós devemos seguir os seus passos. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Cristo vai instruindo os seus discípulos constantemente a respeito da vida deles, a respeito do cotidiano. As parábolas sempre tinham a ver com a vida diária deles. Cristo sempre usava a ilustração do que eles já conheciam, do que era a realidade deles. Por quê? Para que a vida deles fosse orientada e pautada por aquilo que ele estava ensinando. Um coração habitando sempre em Cristo. O nosso coração não pode habitar em nossos desejos, nos homens, em outros tipos de ensinamento que contrariam os ensinamentos que Cristo deixou para nós que somos os seus discípulos. A atitude dos puritanos era um desenvolvimento lógico de sua visão de autoridade bíblica. Para eles, assim como para Calvino, a Bíblia era uma autoridade completa e suficiente para a vida toda, não simplesmente para assuntos pertencentes à salvação pessoal. A Bíblia não se restringia somente ao culto, ao domingo. A Bíblia servia para pautar a vida das pessoas. Era isso que eles defendiam. As nossas decisões que devemos tomar devem ser orientadas pela Bíblia, pela vontade de Deus. E Deus permitiu isso por meio da oração. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele por meio da oração, porque é por meio da oração que nós falaremos com Ele, tendo Cristo como nosso mediador, pedindo a sua orientação para aquilo que nós vamos fazer. Deus quer que nós dependamos dEle para todas as áreas da nossa vida: trabalho, estudo, relacionamentos, todo tipo de relacionamento, seja ele relacionamento entre amigos, família, relacionamentos amorosos, negócios que nós vamos fazer, algo que nós temos que decidir para o nosso futuro ou para o presente. Todas as áreas da nossa vida precisa ter Deus como referência, Cristo. Por isso nós devemos recorrer à palavra de Deus.
Deus nos deu a sua palavra para nos relacionarmos com Ele e também nos deu a oração para isso. São dois caminhos pelos quais nós podemos falar diretamente com Deus. Nós ouvimos a sua voz por meio da palavra e falamos com Ele por meio da oração. Por isso que a nossa vida não pode faltar esses dois elementos, oração e estudo da palavra de Deus. Se faltar um deles, nós iremos manquejar na nossa vida. Oração e estudo da palavra dele. Recorrer aos dois caminhos pelos quais ele nos deu a oportunidade de nos relacionarmos com ele. William Ames disse o seguinte: a Escritura é uma regra perfeita de fé e conduta, não apenas parcial. Nem há nada que se deva observar na Igreja de Deus que dependa da tradição ou de qualquer autoridade e que não esteja contida nas Escrituras. A Bíblia é o fundamento da Igreja, é o fundamento da nossa vida. A Bíblia está acima da Igreja. E quando Ames diz sobre tradição, a tradição católica é de que a igreja está acima da Bíblia. É a igreja que, vamos colocar dessa forma, manda na Bíblia. Não é a Bíblia que conduz a igreja, mas é a igreja que irá conduzir a Bíblia. E essa era a tradição pela qual a Igreja Católica caminhava e continua caminhando hoje, e muitas outras igrejas e denominações fazem o mesmo. É por isso que um dos muitos líderes religiosos que há hoje disse há pouco tempo atrás que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque se a sociedade mudou, se há novas tradições e se a igreja deve acompanhar essas novas tradições, a cultura e a nossa nova realidade, cabe a nós como igreja atualizarmos a Bíblia, acomodando ela à nossa nova realidade. Do jeito que ela está escrita aqui, serviu para a cultura do passado, para a igreja primitiva, para os reformadores. Hoje, ela não serve mais para nós do jeito que ela está aqui, ela precisa ser atualizada. É isso que é ensinado por esse líder e por outros. Nesse entendimento de que a igreja está acima da palavra de Deus. Mas é a Bíblia que está acima da igreja, é ela que conduz a igreja, portanto ela não precisa ser atualizada, ela serve para todos os tempos, porque ela é a palavra de Deus. A insistência puritana na sanção bíblica para as práticas eclesiásticas era parte de sua crítica à tradição como um meio adequado de autoridade para as crenças religiosas. Em seus argumentos, os puritanos combinavam seu apelo à sanção da Escritura com um ataque às práticas católicas e anglicanas baseadas somente na tradição. O que diz o breve catecismo sobre a palavra de Deus? O que ela é para nós? A nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Não é a tradição, não é a cultura, não é o pensamento do homem, pensamento humano. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Aonde que está a nossa prática? No dia a dia, na nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, de segunda até sexta-feira. Porque no domingo nós nos sentamos aqui como igreja e abrimos a palavra de Deus. Ela não pode ficar restringida somente ao momento cultico, mas ela deve se estender à nossa prática diária, seja em todas as áreas da nossa vida. Ela não deve ficar fora de nenhuma área. O próximo ponto é a igreja como uma realidade espiritual. O maior de todos os legados puritanos com respeito à teoria eclesiástica foi que a noção de igreja é uma realidade espiritual. Não são os seus prédios deslumbrantes ou suas vestes clericais.
é, em vez disso, a companhia dos redimidos. E Lutero disse: a igreja é uma assembleia espiritual de almas. A igreja verdadeira, real, certa, essencial, é um assunto do espírito e não algo externo. E por que eles precisavam defender isso naquela época? Porque a igreja católica era um lugar muito diferente das casas e dos ambientes da sociedade. Era uma construção imponente, era uma construção caríssima, que tinha tantos elementos, tantos adornos, que as pessoas entravam por ela e perdiam a voz, deixavam de respirar, porque a sua construção e os seus elementos faziam com que as pessoas não conseguissem participar da sua realidade. E a ideia da igreja era esta: só de você entrar dentro dela você já está salvo. Você não precisa entender o que é dito pelo padre, você não precisa saber o que Deus está dizendo em sua palavra. Ao entrar pela porta da igreja, você está salvo, porque a salvação é a igreja, está na igreja. Por isso ela precisava de tantos elementos visuais, e por isso ela precisava ser tão rica, toda de ouro, mármores, algo que as pessoas não estavam acostumadas a lidar no seu dia a dia. Por isso que os puritanos prezavam por esse culto espiritual, pela sua simplicidade e pela sua pureza. Porque na igreja nós vamos encontrar com o nosso Salvador, que é Cristo. Não é a construção em si que salva, é Cristo. A construção serve para nós nos reunirmos, para termos o encontro que é necessário termos. Não quer dizer que os puritanos foram os primeiros desigrejados da história. Não, eles defendiam a ideia de que os crentes precisam se reunir como igreja. É necessário isso, porque a instrução deve se estender à igreja. A igreja deve se ajudar mutuamente. Os membros devem estar reunidos semanalmente juntos. Eles não eram, ao dizer que a igreja e o culto espiritual, nós não precisamos nos reunir, como os desigrejados hoje dizem. Mas o que eles queriam dizer era que a construção em si não salva, porque era isso que a igreja católica pregava. Mas a igreja é o lugar onde nós devemos ir para termos o encontro com o nosso Salvador, com Deus. Por isso, não pode haver dentro da igreja elementos que vão tirar a nossa atenção do nosso Salvador. Nenhum elemento dentro da igreja pode desvirtuar a nossa atenção, a nossa mente de Deus. Claro que a igreja pode ser bonita, pode ser bem pintada, pode ter uma toalha, uma mesa decorada, claro, mas não com o excesso perigoso de tirar a nossa atenção de Cristo. Provavelmente os irmãos aqui já entraram na igreja, numa igreja católica toda cheia de imagens, pinturas, altares, essas construções mais antigas da igreja católica. Quando você entra nelas, há tanta coisa para ser vista, cada detalhe, pinturas no teto, escritas em latim, são detalhes que chamam a nossa atenção. Artisticamente é bonito, e isso pode tirar a nossa atenção do real função que é o encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Por isso, uma igreja simples, uma igreja que adora em espírito e em verdade, como Jesus estava aqui dizendo para a mulher samaritana. Lutero disse: a igreja é uma assembleia espiritual de almas. A igreja é verdadeira, real, certa, essencial, quando ela é espiritual.
Hoje há um retorno de elementos do passado. Muitas igrejas evangélicas estão recorrendo aos elementos do Antigo Testamento para os seus cultos, porque eles entendem que devem ser cumpridos aqueles rituais que eram cumpridos no Antigo Testamento. Por isso, nós vemos muitas igrejas cheias de símbolos judaicos e símbolos do Antigo Testamento. Isso não é necessário mais, porque Cristo cumpriu tudo isso quando Ele morreu na cruz. Ele cumpriu isso por nós. A igreja consiste daqueles que interiormente e eficazmente, pelo Espírito, creem em Cristo. Foi o que William Gould disse. A igreja consiste daqueles que eficazmente creem em Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Somos nós que cremos em Cristo. A igreja é companhia de todos os homens que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. John Hooper. E a igreja é uma santa sociedade cristã para a santa comunhão ordinária e ajuda mútua no culto público a Deus e no santo viver. Richard Baxter. Richard Baxter é um dos puritanos mais conhecidos, mais traduzidos. Ele é mais conhecido do que os outros. E olha quantas vezes ele usou a palavra santa e santo. A igreja é uma santa sociedade. E nessa santa sociedade há necessidade de ter uma santa comunhão, para que ao sairmos da igreja a nossa vida seja santa. Então a nossa vida diária é uma extensão do nosso culto prestado a Deus, como eu havia dito. Um culto santo, um relacionamento santo entre nós, vai gerar um viver santo no nosso dia a dia. Por isso, nós somos um. Efésios diz isso. Paulo, quando está instruindo a igreja de Efésios, ele diz: há um só corpo, um só Espírito, um só amor, porque há somente um Deus, há somente um Salvador. E se somos um, essa comunhão deve ser uma comunhão santa. Por isso nós devemos nos ajudar mutuamente, nos sustentar mutuamente, por meio da oração, por meio de aconselhamento e também por meio de ajuda financeira, se esse for o caso. Se há algum irmão passando necessidade em nosso meio, cabe nós ajudarmos esse irmão. Isso está dentro dessa ajuda mútua. Era o que os cristãos primitivos faziam quando lemos lá em Atos, que eles se ajudavam mutuamente. Eles se dispunham a se ajudarem em todos os sentidos. Implícito nessas definições está uma preferência puritana pela igreja invisível. Nesse sentido, a igreja, como essencialmente espiritual, ela se torna desassociada de qualquer lugar particular, quer seja um santuário, uma catedral ou um prédio de igreja. Novamente, meus irmãos, ao escreverem isso, eles não estavam defendendo o que os desigrejados defendem. Isso não significa que nós podemos adorar de casa, longe da nossa reunião aqui eclesiástica. O que eles queriam dizer era que o prédio não deve tomar o lugar dos fiéis. Nós somos a igreja invisível, que se reúne numa igreja visível, o templo, a construção, como nós estamos aqui nesta manhã. É importante essa reunião, mas nós temos que ter em mente que nós somos a igreja de Cristo. E isso implica em quê? Em ter uma vida santa lá no mundo. Já que nós somos a igreja, nós vamos viver como igreja lá no mundo, mostrando para o mundo o que é o certo e o que é errado. Essa responsabilidade é nossa, de mostrarmos para o mundo o que é o certo e o que é errado. Como devem ser os relacionamentos verdadeiros? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Nós temos que ensinar isso para o mundo. De que forma? Amando os nossos próximos, convivendo com as pessoas por meio do amor, da piedade, nos ajudando lá fora, sendo um padrão, um aluno exemplar, um funcionário exemplar que cumpre o seu trabalho,
que não tem ciúmes ou inveja do seu colega de trabalho, porque ele conseguiu ali ascender no seu trabalho uma posição melhor. Então nós somos os responsáveis para mostrar para o mundo como a vida deve ser vivida do modo correto. Tendo isto como princípio, nós nos reunimos numa igreja santa, uma comunhão santa, o nosso viver será santo, porque nós somos a igreja invisível e assim a igreja estará presente em vários lugares. Sendo nós, cada um, a igreja invisível, a igreja de Cristo estará presente em vários lugares. Deus é espírito e será adorado em espírito. Isso é, embora esteja presente em todo lugar, ele habita ativamente e gloriosamente nas nossas mentes e nos corações dos homens que amam suas leis e confiam em suas promessas. E onde quer que Deus encontre tal coração, aí ele ouve a oração em todos os lugares indiferentemente, de forma que aquele lugar exterior nem ajuda nem impede. William Tyndale, um puritano bem famoso também, que traduziu a Bíblia para o inglês. Então, ele diz que Deus é espírito e ele exige ser adorado em espírito. Jesus disse isso. Tyndale está trazendo aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Já que Deus deve ser adorado em espírito, nós vivemos o adorando, sendo igreja invisível de Deus durante a nossa semana. Porque viver de modo santo entre os irmãos é fácil. Agora, viver de modo santo longe dos irmãos, no meio de pessoas incrédulas, esse é o nosso desafio. E para que a gente consiga vencer esse desafio lá, nós treinamos aqui dentro, com os nossos irmãos. Nós temos pensamentos diferentes. Muitas vezes, nas nossas reuniões da SAF, da UPH, da UMP, da UPA, haverá discordâncias. Mas nós lidamos com essas discordâncias de forma santa, sabendo conviver com essas discordâncias e diferenças, porque isso vai nos treinar a termos os relacionamentos discordantes lá fora também, nas nossas reuniões de trabalho, nas nossas reuniões do condomínio. Então nós treinamos o nosso relacionamento lá fora, aqui dentro da igreja, onde é mais fácil do que lá fora. A descentralização da igreja teve efeitos profundos no conceito de culto. O culto não estava mais confinado a algo que o sacerdote fazia no específico lugar santo. O culto se tornou algo que todos os cristãos faziam onde quer que estivessem durante o curso de um dia. Lembrando que a Igreja Católica pregava e ensinava que a salvação está dentro da igreja. Então, culto somente dentro da igreja. Saiu pelas portas da igreja, não há mais culto, porque o ambiente mudou. Aquele ambiente preparado é o ambiente para o culto. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o culto se estende da porta da igreja para fora no nosso dia a dia. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, os 2 primeiros versículos. E eu gostaria de ler junto com os irmãos esses 2 versículos. Podemos ler a uma só voz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não está tratando aqui de culto dentro da igreja. Ele está tratando aqui de culto no dia a dia de cada um de nós. Nós devemos diariamente nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós nos oferecemos a Deus no mundo.
esse oferecimento, esse sacrifício que nós somos a Deus no mundo, esse é o culto racional que nós prestamos. Se nós vivermos como um sacrifício vivo diante de Deus, nos entregando a Ele diariamente, nós estaremos prestando culto a Ele, um culto racional. E qual é a consequência disso? É o versículo 2. Não vos conformeis com este século. Se nós formos um sacrifício vivo e agradável a Deus, prestando esse culto diário, nós dificilmente nos conformaremos com o mundo. Ao contrário, nós seremos diferente do mundo e mostraremos isso para o mundo. Se deixarmos de nos entregar a Deus diariamente, se deixarmos de sermos este culto diário, nós correremos o risco de nos conformarmos com o mundo, seja em pensamento, seja em ação, seja também em defesa de ideias contrárias à Bíblia que o mundo ensina e prega. A vida do puritano era um ato contínuo de culto, buscado debaixo de um senso incessante e ativo dos propósitos providenciais de Deus e constantemente renovada pela atividade religiosa, pessoal, doméstica e pública. Patrick Collinson. Olha que interessante o que ele diz. Era assim que eles viviam. Quando nós lemos a história dos puritanos, eles viviam dessa forma. Eles viviam como um contínuo culto, buscando sempre debaixo um senso incessante e ativo providencial de Deus. E em que momento eles viviam dessa forma? Nas suas atividades religiosas, nas suas atividades pessoais, nas suas atividades domésticas e públicas. Dentro de casa, nós também temos que viver um culto diário a Deus. Parece que não, mas é difícil viver deste modo dentro de casa, porque em casa nós ficamos mais à vontade, não é? Com os nossos familiares. É mais fácil de cometermos erros, ou de cometermos excessos, ou de falarmos coisas excessivas que podem vir a desagradar a Deus. Então, na nossa vida doméstica, nós temos que viver este culto constante a Deus, no simples ato de lavar a louça. Alguém aqui sente prazer em lavar a louça, lavar um banheiro, em lavar um quintal? Nós fazemos porque é necessário fazer, mas não é um hobby nosso. Tem gente que é, mas nós fazemos porque devemos fazer, para termos uma casa limpa, organizada, vivermos num ambiente gostoso, aconchegante. Mas no simples ato de lavar um copo, nós estamos prestando um culto a Deus, quando fazemos isso com gratidão, e não reclamando porque a família suja muito copo, ou suja muito talher e deixa na pia. Nós fazemos as atividades domésticas com alegria, com disposição, lembrando que estamos fazendo isso também para Deus, porque Deus nos dá a bênção de termos um lar, de termos uma casa, de termos uma família. E em retribuição a Deus, a essa graça que Ele nos dá, nós fazemos as nossas atividades domésticas como sendo um culto a Deus. Percebam que nós não pensamos nisso. É tão corriqueiro a vida ali no lar, diária, que nós não pensamos, não paramos para pensar nisso, né? Que a nossa vida doméstica é uma vida cultica. Por isso, é importante que tenhamos os nossos cultos domésticos. É importante lermos a Bíblia, marido junto com a esposa, se há filhos, os pais junto com os filhos. Por isso é importante trabalhar dentro do lar a vontade de Deus, nas decisões que nós vamos tomar em família. Quais são os sinais visíveis de uma verdadeira igreja invisível? Richard Sibbes, seguindo João Calvino, sustentava que as atividades visíveis de uma igreja eram a sã pregação do Evangelho, a
correta dispensação dos sacramentos, a oração religiosamente realizada e pessoas más justamente punidas. O que seriam pessoas más justamente punidas? A prática da disciplina eclesiástica. Então, para reconhecermos uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, a igreja precisa apresentar uma pura pregação do Evangelho. A pregação da palavra de Deus tem central importância no culto. A igreja deve ministrar os sacramentos. Quais são eles? Batismo e ceia. E a igreja deve disciplinar os pecadores. Quando há falhas, quando há faltas, a disciplina deve ser praticada através do conselho da igreja. Se esses 3 elementos estão presentes na igreja, essa igreja é verdadeira. É uma igreja de Cristo que cumpre a vontade de Cristo. Se falta algum desses 3 elementos, essa igreja não pode ser considerada uma igreja bíblica. Pregação da palavra de Deus, ministração dos sacramentos e disciplina eclesiástica, para que a santidade sempre permaneça dentro da igreja. A disciplina é importante. Outro elemento revolucionário na doutrina puritana da igreja foi a elevação do papel da pessoa leiga na igreja e no culto. E aqui nós temos a elevação do laicato por meio disso. O papel do laicato pode ser visto, em primeiro lugar, nas atitudes puritanas em relação ao governo eclesiástico. Thomas defendia uma forma de governo presbiteriana na qual as congregações elegeriam seus próprios ministros e determinariam a política eclesiástica. Então aqui nós temos uma elevação, é colocado em importância o papel da pessoa leiga na igreja e no culto. O que significa isso? Não é somente o sacerdote ou o pastor que ora no culto. Não é somente o pastor ou o sacerdote que faz a leitura da palavra, que canta no culto, que participa ativamente do culto, mas todos os membros. Qualquer membro aqui pode orar durante a liturgia no culto. Assim que eu cheguei, os irmãos estavam cantando aqui. Vocês podem e devem cantar. Vocês devem e podem participar da liturgia, ler a uma só voz a palavra de Deus, ou de forma alternada, ou o pastor indicar alguém para fazer a leitura. Isso é elevar o papel do leigo dentro da igreja. Nós temos os pastores estudados, formados para conduzir a igreja ali dentro da palavra, ensinar, pregar, aconselhar. Há coisas que cabe somente ao pastor, porque ele estudou para isso, ele foi separado por Deus para isso. Ao conselho, mesma coisa, aos presbíteros. Mas há coisas que devem ser praticadas por todos. Por isso nós temos as sociedades internas, para que as pessoas possam trabalhar dentro da igreja. Nós temos várias áreas dentro da igreja, para que todos possam participar. O culto, ele é participativo. Ele não é um espetáculo que deve ser assistido, mas ele deve ser participativo. Todos devem participar ativamente. Isso foi ensinado por eles, pelos reformadores, pelos puritanos, e deve ser ensinado hoje também, porque no entendimento católico é somente o sacerdote que faz todas as coisas, ou pessoas separadas para isso. Por exemplo, quem canta ou cantava na igreja católica era somente o clero. As pessoas não formavam um coral para cantar, mas o clero somente, que era estudado para isso, somente o padre fazia a leitura. Então não havia participação dos leigos, dos membros da igreja. Mas, pela Bíblia, nós entendemos que todos devem participar, os membros devem participar ativamente do culto. E está aí a ideia do sacerdócio universal. Na América, o poder da congregação de controlar a política da igreja local e eleger os seus ministros tornou-se uma prática estabelecida sobre uma política que era extensamente congregacional. Aqui os puritanos eles faziam parte politicamente da sociedade em suas
em suas cidades, né? Então, os puritanos, eles tinham uma certa influência, ainda que eles fossem rejeitados por uma parte da sociedade, muitos conseguiram participar da política do seu país, da sua cidade. E participando ativamente da política, eles conseguiram ir conduzindo a cidade ou o país, pensando aqui em país naquela época, não essa extensão que nós conhecemos hoje, porque era diferente antigamente, né? Os países eram regiões pequenas, e eles conseguiam conduzir as pessoas dentro da vontade de Deus. Calvino, ele conseguiu mudar a realidade da Suíça, porque ele participou ativamente. Lembramos de Abraham Kuyper, que participou ativamente, sendo primeiro-ministro na Holanda. Então nós temos figuras importantes que participaram ativamente da política, conseguindo conduzir dentro da palavra de Deus a sociedade de certa forma. Claro que eles tiveram muitas lutas para conseguir isso, mas Deus deu para eles a capacidade e a oportunidade deles participarem ativamente nas suas cidades, né? Isso mostra que nós podemos participar de certa forma da nossa realidade política também, tomando, claro, seus devidos cuidados com o que nós temos de realidade política no nosso país, né? Mas nós podemos participar como cidadãos que somos. O amplo papel do laicato foi visto nas reuniões em casa, que se tornaram uma característica padrão na vida puritana na Inglaterra. Os irmãos aqui trabalham com pequenos grupos? Há muitas igrejas que têm essa prática de ter os pequenos grupos. E os puritanos desenvolveram essa ideia, assim como os reformadores também. Quando nós lemos a história da atuação de Calvino, nós vemos que ele não chamava de pequenos grupos, mas ele reunia as pessoas nas casas durante a semana para esses encontros de instrução da palavra de Deus. E os puritanos faziam isso também. E isso evidenciava essa ideia do sacerdócio, do laicato participativo das pessoas. Então, as pessoas recebendo os seus irmãos em casa para reuniões de instrução da palavra de Deus, eles não se restringiam apenas à reunião no domingo, mas eles faziam isso durante a semana também, era comum. E os puritanos desenvolveram isso por onde eles passaram. Essa ideia que hoje nós chamamos de pequenos grupos, as igrejas que têm, né? Então a ideia de se reunir nos lares durante a semana para o exercício devocional da palavra de Deus, para aprender, um momento a mais para estudar junto a palavra de Deus. Geralmente as igrejas se utilizam dos estudos bíblicos na igreja para isso também, né? Então há esses momentos importantes, reuniões de oração durante a semana, e há também a prática então dos pequenos grupos para isso, porque é a oportunidade que temos de trazer os nossos vizinhos para dentro dos nossos lares, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Vizinhos que muitas vezes não querem ir até a igreja, pessoas que têm uma resistência para estar dentro da igreja, mas se você convidar para a sua casa, ela provavelmente irá. E está aí a oportunidade de evangelizá-la por meio, então, dos pequenos grupos, da pregação da palavra ali, do estudo diário. O poder crescente do laicato transformou o culto público. Então, cultos e pregações em inglês, antigamente era só o latim, então isso foi levado para o inglês para que todos pudessem entender e participar. Arquitetura diferente, então saiu um pouco das catedrais, mudou-se a arquitetura das igrejas. Encorajamento à crítica aos sermões, movimento de igualdade entre clero e membro a partir da doutrina do sacerdócio de todos os santos. Então houve uma reformulação na ideia de igreja, de reunião, para se desvincular com o modelo católico, que era catedrais robustas, todas artisticamente produzidas, somente o sacerdote participava no culto e
numa língua que as pessoas não entendiam. Por quê? Não era necessário entendimento. Estar dentro da igreja já salvaria as pessoas. E essa participação ativa dos membros da igreja. Tudo isso foram conquistas puritanas nos séculos onde eles estiveram com uma certa relevância, refletindo o que a reforma protestante havia feito anos atrás. Dado o contexto extravagante do catolicismo anglicano no culto público, toda a força do culto puritano era em direção à eliminação da confusão e focar o essencial apenas, que para eles resumia-se no ideal de edificação. O culto público puritano era ordenado e organizado. Os irmãos sabem por que surgiu a igreja anglicana? Qual foi o motivo? Já leram algo sobre? O rei Henrique VIII queria se divorciar da sua esposa. A igreja católica não permitia. Ele então criou uma igreja para ele, permitindo o seu divórcio. De forma bem resumida é isso, tem muito mais coisa. E aí eu incentivo vocês a lerem a história da igreja anglicana. Então esse foi, de forma bem resumida, o motivo. Ele queria se divorciar. A igreja não deixava, então eu vou criar uma igreja para mim e eu permito o meu divórcio. Ponto final. E ele fez isso e se divorciou. Por isso a igreja católica, a igreja anglicana nunca se desvencilhou realmente da igreja católica. Um culto anglicano é muito parecido com o católico, não tem muita diferença. Porque a base da sua criação foi essa, apenas um divórcio. E era por isso que os puritanos anglicanos lutavam tanto por transformar a igreja, porque eles viam essa semelhança. E a igreja anglicana continuava nos mesmos erros da igreja católica, porque as raízes nunca foram cortadas. Nunca houve essa separação real, somente no nome. Por isso que eles lutaram em mudar completamente tudo o que parecia ser católico ou anglicano, para que não houvesse essa confusão e para que a igreja fosse uma igreja verdadeira, cumprindo tudo aquilo que Deus requer da igreja em sua palavra. Por isso eles organizaram tudo. E aqui eu tenho uma liturgia puritana da época, era essa liturgia comum das igrejas puritanas. Então, o culto começava com confissão de pecados. Depois havia a leitura da Bíblia, eles cantavam um salmo metrificado, havia uma oração por iluminação espiritual, novamente uma leitura da Bíblia, o pastor pregava o seu sermão, depois tinha o batismo e publicações de exclusões, se houvesse pessoas a serem batizadas ou pessoas a serem excluídas do rol de membro, então isso era feito no culto, uma oração longa e o Pai Nosso. Oração longa era uma oração longa mesmo. Pensa na pessoa que você conhece que ora por mais tempo e dobra essa meta. Era uma oração bem longa e já unida ao Pai Nosso. Eles recitavam o credo apostólico, cantavam o salmo metrificado e depois eles cantavam a bênção araônica no final para encerrar o culto. Essa era a liturgia básica do culto puritano. Hoje, normalmente, nós começamos com a parte de adoração, né? E a adoração nos conduz à confissão de pecados. Mas eles entendiam que para adorar a Deus é preciso primeiro estar perdoado dos pecados, para se aproximar em adoração a Deus. E essa questão é até discutida hoje, né, reverenda? Há essa certa discussão entre os teólogos, entre os pastores, se deve começar com adoração, com confissão, e são muitos almoços para se discutir isso, né? Nunca se chegou a um consenso. Mas essa era a liturgia puritana, muito parecida com a liturgia reformada. A liturgia de Calvino, por exemplo, e de outros reformadores, acrescenta aqui a entrega dos dízimos, todo domingo, e de oferta para os necessitados. Então Calvino achava essencial que se recebesse ofertas para as pessoas necessitadas que participavam da igreja. Então isso tinha todo o culto. Mas era nesses moldes a liturgia puritana.
Em segundo lugar, para simplificar o culto puritano restringia a cerimônia e ritual. Quanto mais cerimônias, menos verdade há. Era o que eles acreditavam. Porque o culto católico e anglicano é muito cerimonial. Assim como as cerimônias que aconteciam lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos o tabernáculo, o templo e os rituais que Deus exigia do povo, eram muitos rituais, eram muitas cerimônias que aconteciam. Então, a Igreja Católica e Anglicana seguia muitos rituais. E os puritanos falaram, vamos tirar tudo isso do culto e vamos ter um culto simples, um culto objetivo, para que nada venha tirar o nosso foco do principal. Qual que é o principal do culto? A palavra de Deus. A gente vem até a igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso que é a palavra de Deus que deve ser pregada. Os puritanos se livraram das vestes clericais, trocaram o calendário católico de dias santos e sagrados por cultos dominicais. Tudo se tornou simples. As roupas dos sacerdotes se tornaram simples, a liturgia, o calendário que eles seguiam, litúrgico, as cerimônias, simplificaram tudo, deixaram tudo muito simples, muito objetivo. E em terceiro lugar, os puritanos simplificaram a arquitetura. Também, como eu já disse alguns slides atrás, né? Eles mudaram a mobília da igreja, a forma de construção, a cor que era pintada a igreja, até isso influenciava a cor que se pintava. Se os vitrais deveriam ter imagens ou deveriam ser coloridos ou apenas transparentes para que a luz do sol entrasse, a cor da toalha da mesa, as velas que eram colocadas, eles simplificaram tudo. Eles tiraram tudo aquilo que era excesso, que não há base bíblica, e deixaram tudo muito simples. O objetivo físico que atrairia os olhos ao se entrar numa igreja puritana era um púlpito alto central com uma escada em espiral que ia até ele, uma Bíblia numa almofada numa borda do púlpito, uma mesa de comunhão abaixo do púlpito e uma fonte de batismo imperceptível. Então, muito parecido com o que nós temos. O púlpito, os bancos voltados para o púlpito, voltados para a palavra de Deus, a mesa onde era servida a Santa Ceia, e eles tinham também a pia batismal, que nós chamamos. Então, ficava os dois sacramentos representados, a ceia de um lado, o batismo do outro. Poucas igrejas presbiterianas têm a pia batismal hoje, né? Porque isso acabou se associando à igreja católica, porque a igreja tem isso, né? Mas poucas têm. O púlpito ficava em cima com a ideia de uma proximidade maior com Deus, do pregador. O pregador recebe a palavra de Deus e a transmite para a igreja. E a Bíblia, então, sempre na borda do púlpito, representando a palavra de Deus, sempre presente na igreja. Muito parecido com o que nós temos hoje em nossas igrejas. Hoje nós temos alguns instrumentos musicais que fazem parte também, um vasinho de flor aqui, ali, na mesa, mas são elementos que não tiram a nossa atenção, né? Que não tiram a nossa concentração e que forma então essa visibilidade, né? Toda essa simplicidade era o símbolo puritano e a forma visual da aversão puritana a ídolos e a intervenção humana entre Deus e as pessoas. Em quarto lugar, o culto puritano simplificou a música da igreja, eliminou composições polifônicas complexas, canções latinas obscuras e músicas profissionais, removeram os órgãos de suas igrejas e substituíram o canto clerical pelos cânticos congregacionais dos salmos. A música não poderia ficar de fora dessa mudança, dessa reformulação, né? Então, aqueles cantos a várias vozes, onde era difícil você identificar o que estava sendo cantado, porque os nossos ouvidos ficam prestando atenção na melodia, na harmonia, e podemos deixar de prestar atenção na letra, que é o importante, né? Então eles mudaram, música simples, uma linha melódica apenas, instrumentos simples, apenas acompanhando, todo mundo cantando, participando de cantos congregacionais, como nós fazemos hoje.
Todos participam, todos cantam. Não apenas um grupo separado para isso, como era o caso dos sacerdotes que faziam isso, né? Voltou aqui. Cadê o meu último slide? Eu acho que acabou a bateria do controle, que a luzinha vermelha não está acendendo. Agora foi. Aqui. Os puritanos também simplificaram os sacramentos, reduziram de 7 sacramentos católicos para apenas 2, que é o que a Bíblia defende, a Santa Ceia e o batismo. Os puritanos simplificaram a liturgia e o culto foi definido como uma honra a Deus, a edificação dos crentes, a comunicação aos outros de conhecimento espiritual, santidade e prazer e o aumento do próprio reino de Deus. Então, foi desta forma que os puritanos transformaram o culto, porque eles entendiam, à luz das Escrituras, que o culto deve ser simples, que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para honrar, glorificar a Deus e a Cristo. Então, qualquer tipo de excesso deveria ser eliminado do culto. Então, resumindo, quando falamos de igreja e culto, nós nos reunimos como igreja para juntos adorarmos a Deus, para juntos glorificarmos a Cristo. E nós fazemos isso pela leitura da palavra de Deus durante a liturgia. Nós fazemos isso pelas músicas cantadas, que têm o seu conteúdo bíblico, porque a música também serve para instrução nossa. Quando nós cantamos, aquilo fica memorizado na nossa mente, e nós levamos aquilo para casa. Muitas vezes nós levamos apenas um pouco do que o pastor pregou, mas as músicas cantadas acabam indo numa maior quantidade na nossa mente para casa. Por isso a importância de se cantar a palavra de Deus. Qualquer elemento que possa tirar a nossa atenção do culto deve ser eliminado. A construção deve ser simples, os elementos que fazem parte, a mobília. Por quê? O que é importante no culto? A palavra de Deus. Ela que é a nossa única regra de fé e prática. Quando aprendemos a prestar um culto digno a Deus, a nossa vida será digna a Deus. Porque a nossa vida fora aqui das portas da igreja é uma extensão do nosso culto. Se nós precisamos prestar um culto diário a Deus com as nossas vidas, esse culto prestado aqui é o padrão. É Ele que vai nos ensinar e nos moldar a vivermos praticando a vontade de Deus no mundo. Sabe os elementos litúrgicos que há no culto? Devem fazer parte da nossa vida diária. Nós adoramos a Deus aqui no culto. Na nossa vida diária nós adoramos a Deus e devemos adorá-lo. Nós oramos aqui no culto. Lá na nossa vida diária devemos manter oração constante. Lemos a Bíblia aqui? Lemos em casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Nós podemos cantar em casa também, os cânticos, os hinos. Podemos ouvir pregações. Hoje há a facilidade do YouTube de ouvirmos o pastor pregar. Se nós perdemos aquilo que o reverendo Ricardo pregou aqui no domingo, vamos ouvir durante a semana para trazer à memória os pontos que nós esquecemos e ouvirmos outras pregações. A confissão de pecado deve fazer parte da nossa vida diária também. Não podemos deixar para nos confessar somente no culto. Lá, em casa, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Então, o nosso culto aqui na igreja é o padrão para o nosso culto diário. Por isso, ele deve ser bem prestado de acordo com os requisitos que Deus quer de nós. Lembra do que Paulo disse em Romanos 12, 1 e 2? A nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional diário. Se vivermos dessa forma, jamais nos conformaremos com o mundo. E o que Jesus disse à mulher samaritana lá em João 4? Como que Deus deve ser adorado? Em espírito
e em verdade. Tem até um cântico que diz isso, não tem? Em espírito e em verdade, Deus deve ser adorado. A nossa vida deve ser vivida em espírito e em verdade diante de Deus diariamente, para que possamos agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a prestarmos um culto a Ele verdadeiro aqui e diário em nossos lares. Que os irmãos aqui possam, por muitos mais anos, seguir os passos de Cristo. Possam comemorar muitos e muitos aniversários diante de Deus, sempre testificando de Cristo lá no mundo, sempre dando bom testemunho aqui no bairro, para que as pessoas notem que vocês são diferentes, que vocês servem a Deus, que vocês praticam as coisas verdadeiras. Vamos orar? Vamos ficar de pé e terminar com essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor permite nos reunirmos nesta manhã de domingo tão bonita, tão agradável, para juntos aprendermos mais do Senhor. O Senhor, de forma misericordiosa, deixou a sua palavra para que ela fosse a nossa única regra de fé e prática. O Senhor preservou esses 66 livros que compõem a Bíblia. O Senhor preservou cada ensinamento que o Senhor deu por meio de homens preciosos que o Senhor escolheu para que escrevessem a tua palavra. A Bíblia chegou até nós, a tua palavra verdadeira. Ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Muito obrigado porque o Senhor permite ouvirmos a tua palavra por meio dela, a tua voz. O Senhor nos permite falarmos com o Senhor por meio da oração. O Senhor permite prestarmos um culto de adoração ao Senhor, sem a interferência humana, sem a mediação humana, apenas pela mediação de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É graça do Senhor podermos nos reunir aqui no domingo. Muitos irmãos nossos não podem ter esse privilégio, porque são perseguidos, são mortos por causa disso. Nós temos essa oportunidade dada por Ti. Não permita que nós negligenciemos o prestar culto ao Senhor, nos reunirmos na Tua casa, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Eu agradeço ao Senhor pela vida desta igreja. Muito obrigado porque o Senhor deu mais um ano de vida. Em meio a tantas lutas e dificuldades trazidas pela pandemia, o Senhor manteve firme esta igreja que pertence a Ti. O Senhor manteve firme cada membro aqui, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho. O Senhor tem abençoado o seu conselho, pastor, presbíteros, a sua junta diaconal. Agradecemos pela vida desta igreja e que o Senhor continue fortalecendo esta igreja, que o Senhor continue dando a perseverança para que esta igreja possa permanecer por muitos anos aqui neste lugar, fazendo a diferença, testemunhando de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.